Boa noite, igreja. Graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Que alegria é poder estar com vocês aqui mais uma noite. Eu fico muito honrado, realmente fico muito feliz de poder trazer a palavra, poder conversar com vocês sobre a coisa que eu mais amo falar na minha vida, que é a palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Turque, eu tenho 25 anos, sou noivo da Anaí, que está sentada aqui na frente. Inclusive, daqui 2 semanas, infelizmente, nós faltaremos o culto, porque será o dia do nosso casamento. Então eu estou muito animado com o que Deus tem feito, muito feliz. Para além disso, eu também sou supervisor da Rede Livres, sou voluntário da Escola do Discípulo e tenho o privilégio de estar aqui com vocês nessa noite. E se vocês já vieram em mais alguma palavra no mês de maio, todo esse mês a nossa igreja está tratando sobre o tema família. Hoje não vai ser diferente, inclusive semana que vem nós temos a nossa conferência da família. Eu convido e encorajo todos vocês a participarem de todos os dias. Eu creio que vai ser um tempo muito bom, muito importante para a nossa igreja, de muita edificação. Deus tem muitas coisas maravilhosas para falar para nós essa semana e semana que vem também, amém? Então, vamos lá. Talvez um pouco diferente do que as outras semanas falaram para nós sobre família, mas um pouco parecido com a última vez que eu preguei. Hoje a ideia da nossa conversa, da nossa reflexão sobre Deus, é nós falarmos sobre um aspecto diferente da família. Então, se vocês vieram nas outras semanas, o pastor Gui falou sobre a instituição família, como parece que a família moderna, com o passar do tempo, tem apresentado uma certa crise na sua identidade, sobre o que ela é, sobre o que ela defende, e nós vimos que ela permanece a mesma porque a família é um projeto de Deus, amém? Na semana passada, o pastor Vinícius falou conosco sobre os traumas que uma família disfuncional pode causar. Então, o que isso causa nos nossos corações, como nós podemos superar esses traumas, tudo isso dentro do nosso núcleo familiar. Mas essa semana nós falaremos sobre uma família que muitas vezes é esquecida por nós. Uma família que faz parte de quem nós somos, é parte integrante do nosso tempo, deveria ser parte integrante da nossa energia, mas que muitas vezes ela é deixada de lado. E o que eu quero trazer para vocês nessa noite é sobre a família de Deus. Essa comunidade de fé que se reúne aqui. Talvez você venha sábado, talvez você venha domingo, vocês se reúnem no PGM, mas fato é que independente da forma que você se reúne com a igreja, quando nós estamos reunidos, nós fazemos parte da família de Deus. E por quê? Por que falar sobre esse tema? Por que não falar mais uma vez sobre algum aspecto da família nuclear, da sua família de sangue? Porque essa família, muitas vezes deixada de lado, tem um papel muito importante na minha vida e na sua vida. A influência que ela tem sobre nós, o quanto ela determina sobre vários aspectos da nossa vida aqui dentro da igreja, é essencial. É muito importante nós tratarmos sobre isso e, principalmente, vermos que é responsabilidade nossa sermos família de Deus juntos. Então eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler várias partes desse versículo. A gente vai ler na versão NAA, tá? Se você tiver uma versão um pouquinho diferente, não tem problema. A mensagem vai ser a mesma. A ideia permanece. Então pode abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 4. E antes da gente ler, eu vou explicar só um pouquinho do contexto, do que está acontecendo aqui, do porquê que essa carta existe, só para a gente ler o texto ciente do que a gente está lendo aqui, tudo que está acontecendo em meio a essa carta. Essa carta é uma das cartas chamadas de cartas pastorais de Paulo. Então, Paulo escreveu essas cartas com a intenção de instruir algumas pessoas específicas. Essa carta, obviamente, foi destinada a Timóteo, é a segunda carta que Paulo envia para Timóteo. E aqui, Paulo é um homem muito idoso para a época, ele já tinha completado boa parte do seu ministério, e essa é a carta mais antiga que nós temos registro de Paulo. Então, para todos os efeitos, essas palavras que nós vamos ler nessa noite, são as últimas palavras registradas que nós temos de Paulo. Então, Paulo aqui já é um senhor, alguém experiente, que passou muitos anos no ministério, que apanhou muito do ministério, se é que nós podemos dizer assim, e é nesse contexto que a gente vai entrar. E por que isso? Porque essa carta carrega um peso.
ela carrega o peso de um homem de Deus que está passando por lutas muito grandes. Primeiro a gente vai ler o texto, depois eu vou explicar o que é isso, mas aqui Paulo mostra para nós o quanto a família de Deus, dele, o quanto as pessoas que estavam próximas a ele, junto ao ministério, influenciavam a sua vida. O quanto essas pessoas que deveriam apoiar Paulo, não estavam fazendo. Então, a gente vai ler 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a minha capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Então aqui Paulo, ele claramente, lendo o texto, a gente pode ver que ele está chateado com o que está acontecendo. Paulo aqui, ele escreve preso, ele está preso em Roma, só que não é aquela prisão que conta lá no livro de Atos. Se você já leu, você vai saber que aquela prisão anterior de Paulo, ela era uma prisão light para a época. Paulo, ele vivia em regime domiciliar, ele podia ter uma casa, ele podia receber pessoas nessa casa, escrever livremente, as pessoas podiam levar ele para algum lugar se ele tivesse acompanhado de um cidadão romano. Ele tinha sua liberdade cerceada, mas não tanto quanto aqui. Aqui Paulo está preso numa masmorra, ele não tem direito a nada, ele só recebe comida se alguém leva a comida para ele. Então a situação do apóstolo, ela é difícil. Ela não é uma situação fácil. Paulo claramente está triste com o que está acontecendo, porque os irmãos da fé dele o abandonaram. As pessoas que estavam próximas a ele foram para outros lugares. E nesse momento aqui ele se vê sozinho. A única pessoa que está com ele é Lucas, e depois de um tempo, Onesíforo também vai ajudá-lo. A gente vai falar mais sobre isso. Mas se Paulo, apóstolo, provavelmente o maior missionário da história, o maior plantador de igrejas da igreja primitiva, o homem que expandiu os horizontes do evangelho para fora de Jerusalém, esse homem, esse apóstolo que escreveu boa parte do Novo Testamento para nós, esse homem se sentiu sozinho no final da vida dele. E isso foi muito duro para o apóstolo Paulo. Ele cita nominalmente as pessoas que o abandonaram. Ele cita especialmente esse Alexandre o ferreiro, que nós não temos mais notícias dele, ele não é mais citado em nenhum texto, mas claramente ele magoou Paulo. Todos esses outros que são citados aqui, que não estão mais perto de Paulo no momento que ele mais precisava, tudo isso parece que tem derrubado a moral do apóstolo. Tem deixado ele abatido, tem deixado ele triste, e fato é que ele tinha razão nesse medo dele, nesse receio dele. Porque logo depois, um pouco depois disso aqui, a sentença de Paulo vai vir, e a tradição cristã conta que ele foi decapitado um pouco depois de ter escrito essa carta, provavelmente 1 ou 2 anos depois. E isso machucou o apóstolo. E quem já viveu, quem já passou por algum momento como esse, dentro da igreja, sabe como essas palavras, esses abandonos, essas traições, elas machucam o nosso coração. E eu queria que você trouxesse à memória agora, você que vive aqui, você que faz parte da nossa comunidade, 2 momentos da sua jornada dentro da igreja. E o primeiro deles é o momento mais alegre aqui dentro que você conseguir imaginar. Talvez o momento que você se batizou ali no batistério, talvez o momento que seu PGM multiplicou, alguma festa de multiplicação de PGM que você foi, talvez um retiro, não sei. Talvez uma simples janta com as pessoas que caminham com você aqui dentro, mas que foi um momento muito especial. Eu gostaria que você trouxesse à memória esse momento, mas não só isso. Que você também trouxesse à memória o momento que você se sentiu mais machucado aqui dentro.
Talvez que alguém te traiu, que você se sentiu apunhalado pelas costas, que alguém te magoou profundamente, que um aconselhamento não saiu como deveria, os conselhos não foram dados da maneira certa e você saiu profundamente magoado. Eu queria que você trouxesse esses dois momentos à mente, porque esses momentos, esses acontecimentos, quando eles acontecem aqui dentro, com a família de Deus, eles são muito relevantes para nós. E talvez você não dê a importância necessária para essas coisas que te machucaram. Ou então para essas felicidades que você teve aqui dentro. Porque, é a igreja, é só um pedacinho da minha vida. Mas fato é que isso tem grande influência em quem nós somos. A família de Deus é tão importante que ela pode distorcer a visão que nós temos do próprio Deus. Se você puxar na sua memória, você com certeza conhece alguém que saiu da igreja machucado. Que hoje não mantém mais a sua fé viva, não frequenta mais, não digo nem só essa igreja, mas não frequenta nenhuma igreja, porque ela teve o coração dela profundamente machucado. Ela está magoada com as pessoas, e isso interferiu a visão que ela tinha de Deus. Talvez Paulo tivesse motivos para duvidar do que Deus estava fazendo na vida dele. Ele foi abandonado, ele está preso. O imperador dessa época de Roma era Nero. Quem lembra das aulas de história sabe que ele era um homem louco. Ele muito provavelmente botou fogo em Roma e decidiu que a culpa desse incêndio que destruiu 10 bairros de Roma era dos cristãos. E o pior período da perseguição começou exatamente aqui. Por isso que Paulo é preso e capturado, porque esses anos são a pior perseguição. É dessa época que os cristãos eram jogados dentro do Coliseu, que eles eram mortos à torta e à direita nas ruas. Todo cristão que era encontrado tendo culto, prestando culto ao Senhor, era morto no ato. Esse é o momento da igreja primitiva. É nesse momento que nós estamos lendo as palavras de Paulo, sozinho e abandonado. E talvez Paulo tivesse razão para dar alguns conselhos pesados para Timóteo, alguns conselhos de um coração que está muito machucado. Talvez nessa carta de instrução, Paulo esteja falando assim para Timóteo: olha, não confie nas pessoas, porque vários deles me abandonaram. Olha, não confie nem mesmo nas pessoas que estão dentro do ministério com você, porque elas podem te trair. Talvez Paulo tivesse motivo para dar esses conselhos. Mas agora eu quero que nós leiamos juntos o começo do capítulo 4. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 5. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Paulo tinha todos os motivos do mundo para falar para Timóteo: cuidado quando você for falar para as pessoas de Jesus na rua. Toma cuidado com as pessoas que você vai encontrar, que você vai chamar para caminharem com você, porque elas podem te trair. Mas não foi porque falharam com Paulo que Paulo falharia com Timóteo. Não foi porque as pessoas não foram família de Deus com Paulo que Paulo deixaria de ser família de Deus com Timóteo. Ele sabia da importância que ele tinha na vida de Timóteo, ele sabia do papel que ele carregava de discipulador na vida de Timóteo. E o conselho mais importante, muito mais do que: olha, eu fui traído, cuidado. Olha, eu estou muito magoado, cuidado com o que você vai fazer. Paulo tá tudo isso. Mas o conselho mais importante que ele tem para dar para Timóteo é: pregue a palavra. Mantenha-se firme à doutrina. Não saia dos caminhos do Senhor. Não ache que qualquer coisa fora do que a palavra de Deus diz vale a pena, porque não vale. Paulo não está preocupado com as traições, como elas vão influenciar a visão que ele tem de Deus, ou mesmo a visão que ele tem de Timóteo, não. Paulo sabe que tudo isso está acontecendo na vida dele, mas ele é família de Deus. Ele sabe o papel que ele tem na vida dos irmãos, a relevância que as palavras dele carregam. Então,
o conselho mais importante que ele tem para dar, na última carta que ele envia, que nós temos conhecimento, é: mantenha-se firme, pregue a palavra, mantenha-se fiel ao que você aprendeu, ao que você estudou, ao que você sabe, que está aqui na palavra de Deus. Esse é o papel de nós como igreja. É isso que a família de Deus deveria ser. Mas muitas vezes nós temos, para cada um relato de uma vida que foi resgatada, nós temos 4, 5 relatos de pessoas que saíram daqui magoadas. E fato é que isso tem acontecido ao longo do tempo. As pessoas vão se magoar, as pessoas vão ter atritos, vão ter problemas, porque a igreja de Deus não é feita de pessoas perfeitas. Todos nós somos pecadores, todos nós falhamos, todos nós precisamos de correção, de reconciliação, não só com Deus, mas com os nossos irmãos. Mas Paulo, ele está muito mais preocupado em aconselhar, em instruir, em continuar caminhando com aqueles que estão perto dele, do que ficar triste, chateado, magoado com aqueles que viraram as costas para ele. É muito interessante esse texto, porque esse é o último capítulo dessa carta. É como se fosse um resumo, um apanhado geral do que está acontecendo com o apóstolo e do que Paulo quer que Timóteo lembre. Não é uma carta extensa, mas Paulo tem esse costume de fazer pequenos resumos quando ele termina momentos de argumentação. E aqui é como se Paulo estivesse falando: está acontecendo isso, isso e isso comigo, essa é a situação que eu estou. Ele faz um pedido para Timóteo, que a gente vai falar mais daqui a pouco, que é: venha rápido, venha depressa, mas não esquece, mais importante do que eu estar preso, mais importante do que eu ter sido defendido no tribunal ou não, o mais importante é: fique firme no que Deus tem te ensinado. Esse é o papel de nós como família de Deus. Quando a gente encontra um conflito, quando nós encontramos alguém que está magoado, ou quando nós estamos magoados, o nosso papel não é virar as costas e falar assim: vou esperar fulano pedir perdão para mim, porque eu estou muito chateado. Isso não é o papel da família de Deus. O papel da família de Deus é buscar ativamente a reconciliação. É não sair da sã doutrina, é não sair dos princípios da palavra de Deus e buscar ativamente que a paz de Cristo esteja no nosso meio novamente. Então, para ajudar a ilustrar isso, eu quero que você pense em uma pessoa que vai na sua casa para prestar um serviço. Então, por exemplo, alguém que vai instalar um eletrodoméstico, alguém que vai consertar o seu ar-condicionado, alguém que vai, não sei, talvez fazer um frete, levar embora alguma coisa da sua casa. Enfim, a pessoa, o prestador de serviços, ele vai até você, presta um serviço, e a sua parte nesse contrato é pagar de volta o valor que foi combinado. Então, quando a gente começa a prestar atenção na maneira que a família de Deus funciona, ela é completamente diferente desse exemplo que eu acabei de dar. Aqui dentro, nós como igreja não funcionamos de: eu faço algo para você e aí você faz algo para mim de volta. Se você cumprir com a sua parte do acordo, eu cumpro com a minha. Se o meu líder de PGM cuidar de mim, aí eu ajudo no PGM. Se não, aí eu nem vou. Não é assim que a família de Deus funciona. Se o seu líder falhou com você, você busca reconciliação com ele. Talvez vocês até sigam caminhos diferentes depois disso, mas nós, como igreja, como família de Deus, não podemos dar espaço para que as mágoas se tornem maiores do que a missão que nós temos aqui dentro. E eu sei que é muito fácil falar aqui em cima que, você precisa liberar perdão, você precisa pedir perdão. Isso é uma tarefa muito fácil de falar, mas muito difícil de fazer. E, na verdade, muitas vezes isso não depende só de nós. Mas o que depende de nós para que a reconciliação aconteça é nós estarmos firmes no que Jesus Cristo nos ensinou através da palavra. Se nós fizermos isso, se nós cumprirmos o nosso papel como família de Deus, nós liberaremos perdão. Se o outro irmão envolvido no conflito, se o seu líder de PGM não buscar a reconciliação, ou então algum problema familiar, alguma coisa aconteceu aqui dentro da igreja, o nosso papel como família de Deus é buscar ativamente a reconciliação, é liberar perdão para que a paz de Cristo ela entre e tome espaço em nós novamente. Porque fato é que se você já foi
traído, já se sentiu abandonado, já aconteceu algo desse tipo aqui com você, a vontade é largar tudo. Não, eu não vou mais na igreja, eu não quero mais participar desse PGM, eu vou buscar outro lugar. Só que não é assim que a família de Deus resolve os conflitos. Não é assim que Paulo buscava resolver os conflitos dele, e a gente vai ler um pouquinho mais sobre isso no final desse capítulo. Nós precisamos resolver com a melhor das nossas intenções as coisas que acontecem aqui dentro da família de Deus. Porque é assim que Deus, é assim que Jesus nos ensinou. Sejam mansos e humildes de coração. Então, não se abandona o PGM porque o líder falhou com você. Se o seu amigo daqui te magoou, não é bloqueando ele no WhatsApp e fingindo que ele não existe aqui dentro que as coisas vão se resolver. Não é passando reto por alguém que falou alguma palavra torta para você que os problemas vão se resolver. A família de Deus não joga os problemas para baixo do tapete e fingem que eles não existem. Nós buscamos a reconciliação verdadeira, nós buscamos o amor de Deus na sua plenitude. E o amor de Deus, o amor que Cristo derramou em nós na sua plenitude, envolve perdão. Então Paulo escreve essa carta para relatar os dias que ele está vivendo para o seu amigo, para o seu discípulo, para aquele que caminha mais perto dele. Mas esse não é o mais importante da carta. As murmurações, o tom pesado que ela tem, o tom de um apóstolo que está magoado com o que está acontecendo, não são o mais importante dessa carta. O mais importante, a mensagem mais importante para Timóteo é: peço a você com insistência que pregue a palavra. Eu ia falar a nossa geração, mas nós temos várias gerações, então vou dizer a sociedade hoje como um todo tem caminhado para uma dualidade, para dois estados de espírito que não necessariamente existem quando nós estamos falando de um estilo de vida cristão. Ou eu estou em paz e sem problema nenhum, ou eu tenho algum problema e aí a minha paz foi embora. E a vida com Cristo, ela não funciona desse jeito. Se nós olharmos para todas as histórias da Bíblia, todos eles, heróis da fé, homens que venceram batalhas inimagináveis, eles estavam ao lado de Deus, felizes, alegres, em paz, mas com um monte de problema para resolver. Existe um problema de aceitar que a nossa vida precisa passar por esses processos, por esses sofrimentos, para que nós possamos crescer em Deus também. Então Paulo não está contando esses episódios de tristeza como uma murmuração, como uma simples reclamação de: olha como minha vida está difícil, porque só eu fui preso, todos esses caras que também eram da igreja e me abandonaram estão soltos por aí. Não, Paulo está contando isso aqui como um lamento do que ele está vivendo. Mas, muito mais importante do que isso, Paulo sabe que ele tem uma coroa que está aguardando por ele. Um dos versículos mais bonitos para mim de toda a Bíblia é o versículo 7 desse capítulo 4. Eu vou ler o 7 e o 8 de novo com vocês. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Esse é o relato de um homem que está passando pelos piores momentos da vida dele. Mas ele sabe que o que aguarda ele em Cristo é muito maior do que esses problemas. Esse tem que ser o nosso coração frente aos problemas que nós vamos encontrar aqui dentro com a família de Deus. E mais ainda, essa deve ser a nossa postura como família de Deus para aqueles que estão à nossa volta. Se vocês lembram quando a gente teve a disciplina na nossa série de disciplinas espirituais sobre comunidade, um dos aspectos mais importantes do que uma comunidade é uma comunidade que perdoa, que ama aqueles que estão junto com ela. Mas amar não é fácil. Amar é um desafio, amar é algo que exige maturidade, exige renúncia. E Paulo nos mostra que tudo isso que ele está vivendo é pequeno perto do amor que Cristo derramou sobre ele. E agora eu queria que a gente prestasse atenção em dois versículos em específico, porque tem dois princípios muito importantes aqui que eu queria que a gente
prestasse bastante atenção. O primeiro deles está lá no versículo 9 e o segundo no 13. Eu vou ler os dois e depois a gente fala sobre eles. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Esse é o 9 e eu vou ler o 13. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. São dois pedidos muito simples. Timóteo está vindo encontrar Paulo. Pelo menos Paulo espera que Timóteo esteja vindo. E Paulo pede para ele trazer umas coisas com ele. Minha capa ficou lá na casa de não sei quem. E provavelmente meus livros e pergaminhos estão por lá também. Traz eles para mim, por favor. Mas algumas coisas simples são muito profundas. Porque Paulo poderia ser daqueles líderes, daquelas pessoas com poder, com influência, que não pedem ajuda. Não, eu sou o apóstolo Paulo. Eu não posso pedir ajuda para o meu discípulo porque eu estou numa situação terrível. Não, eu não posso me mostrar vulnerável para alguém que espera que eu seja sempre forte, para alguém que eu ensinei a suportar todas as crises do evangelho em nome de Jesus. Eu não posso ser fraco para Timóteo, eu não posso ser fraco para o meu filho na fé, para o meu discípulo. Mas uma das características mais importantes da família de Deus é que nós precisamos saber a quem pedir socorro. Paulo sabia para quem ele podia pedir socorro. Talvez se ele mandasse essa carta para outros discípulos, para outras igrejas que viraram as costas para ele, por exemplo, as igrejas na Ásia, ele sabia que ninguém ia passar em Troade e pegar só a capa e os livros e pergaminhos dele. Mas ele sabia que Timóteo faria. Ele sabia para quem ele podia pedir socorro, porque de fato ia ajudar. E talvez essa seja a pergunta mais dura da noite, de todas as que nós vamos ter hoje. Mas você saberia para quem ligar 4 horas da manhã, se tivesse alguém da sua família passando mal, se você batesse o carro, se alguém da sua família tivesse tendo um ataque cardíaco, se você estivesse passando muito mal, você saberia para quem ligar pedindo socorro, parecido com o que Paulo está fazendo aqui? E se você tem dúvida, então a família de Deus tem falhado com você. Nós, como igreja, temos falhado com você, que não tem alguém que você confia profundamente para ser vulnerável e pedir socorro. Mas não só isso. Se você tem dúvida que alguém te ligaria pedindo socorro, então você também tem falhado na sua missão de família de Deus. Paulo sabia que ele podia falar com Timóteo e pedir socorro para ele. Mas Paulo também sabia que se Timóteo mandasse uma carta pedindo: Paulo, eu estou desesperado com o ministério aqui em Éfeso, eu preciso da sua ajuda. Paulo ia fazer tudo que estava no alcance dele para ajudar Timóteo. É assim que a família de Deus funciona. É assim que nós deveríamos ser aqui dentro, uma comunidade de fé que se ajuda, que dá suporte. A família de Deus manifesta através da igreja. Ela se ajuda e se suporta. Não suporta no sentido de aguentar, eu te aguento, eu te suporto. Mas no sentido de dar suporte. Nós precisamos ser uns para os outros essas pessoas que, se você me ligasse 4 horas da manhã, eu ia até Cidrolândia te buscar. Rafa, eu preciso de socorro, eu não sei o que está acontecendo, eu preciso de ajuda. Pode falar, eu estou aqui. E eu não estou me colocando como exemplo, não. Estou falando o que eu deveria fazer e que muitas vezes eu não faço. Mas todos nós precisamos ter essa noção de que pedidos simples de socorro, de ajuda, de aconselhamento, eles podem ser muito profundos. Porque essa pessoa precisa de você. Essa pessoa precisa da sua ligação, precisa do seu áudio como uma oração, precisa que você vá até ela, talvez. E se nós não temos no nosso coração a disponibilidade imediata de ir atrás de quem precisa, então nós temos falhado na nossa missão como família de Deus. Se o que você precisa é de alguém que caminhe mais próximo a você, então se aproxime você também das pessoas que caminham com você. Porque se a pessoa que você está perto, aquele que você confia, precisa de um áudio de oração, é papel da família de Deus. Alguém precisa orar por essa pessoa. Se é um socorro, eu estou sem carro, eu preciso ir para algum lugar, é urgente, resolver algum problema.
Nós, como família de Deus, precisamos ir buscar essa pessoa, levar ela onde ela precisa, sem perguntar a distância. Ah, mas você mora aqui perto do centro? Ah, mas esse lugar que você quer ir é longe, hein? Isso não é o papel da família de Deus. Timóteo não estava pertinho de Roma para passar rapidinho em Troade, que era outro lugar completamente longe, não era perto de Roma para ele ir lá. E aí depois ele ia lá ver Paulo. Não era como se fosse um pedido confortável para Timóteo. Não tinha Uber na época. Passa lá na minha casa e pega o meu computador que eu esqueci para vir para a igreja. Não, isso aqui é uma viagem que demoraria algumas semanas. Mas Paulo sabe que ele podia pedir para Timóteo. Porque esse é um dos aspectos mais importantes da família de Deus. Nós somos generosos e nós somos bondosos com aqueles que estão aqui dentro. Cristo vai além, ele ensina que a gente deve ser bondoso e amoroso com todo mundo, que dirá com os nossos irmãos na fé. E essa bondade, essa generosidade, elas não estão condicionadas a eu receber algo em troca. O contrato aqui dentro da família de Deus, ele não é bilateral. Eu faço a minha parte se você cumprir a sua parte. Não, ele é unilateral. Eu cumpro a minha parte como família de Deus da melhor forma que eu puder, independente de como você agir comigo. E eu sei que isso não é fácil. Eu sei que é muito mais fácil falar sobre isso do que fazer. Mas as pequenas atitudes, elas começam a manifestar o caráter de Deus em nós. E aí, pouco a pouco, ajuda a ajuda, passo a passo, ganhando confiança dos nossos irmãos, a gente vai começar a ser família de Deus. E é muito interessante porque provavelmente Paulo estava fugindo aqui. Ele sabia que Nero estava atrás dele, porque Paulo era o líder da igreja primitiva em Roma nessa época, ele era o nome mais famoso, e ele sabia que ele estava sendo perseguido. Então ele estava fugindo de Roma, ele foi capturado em Troade, e ele não conseguiu nem pegar a sua capa e os seus livros, que eram as coisas mais importantes para Paulo. E ele pede para Timóteo ajuda. Então, num sentido figurado, Paulo está dizendo assim, olha, está me faltando o básico, está me faltando o essencial, eu estou sem o mínimo aqui. Busca isso para mim, por favor, me ajuda aqui, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu amparo, eu preciso que você esteja comigo nesse momento. E você precisa ser Timóteo para alguns Paulos, e você precisa ter algum Timóteo na sua vida também. A partir do momento que nós entendemos que essa bondade e essa generosidade são manifestações do caráter de Deus em nós, então isso não passa a ser algo que nós vamos desenvolvendo com o tempo. Não passa a ser uma coisa de, quando alguém me pedir ajuda, eu penso se eu ajudo. Não, isso se torna uma ordem para nós. Isso se torna algo que nós precisamos e devemos desenvolver na nossa caminhada como discípulo de Cristo. Porque o que o nosso mundo, o que a sociedade tem esquecido hoje em dia, é que essa generosidade, essa bondade, ela não pode ter preço. Eu tenho certeza que vocês têm acompanhado o que tem acontecido no Rio Grande do Sul, a tragédia que assolou aquele estado, a situação de calamidade mesmo que tem acontecido, mas fato é que as pessoas bondosas e generosas entregam uma cesta básica e querem se mostrar por isso. Elas querem mostrar que elas arrecadaram mais alimento que o grupo que ela não gosta, que elas conseguiram juntar mais água, mais ração de cachorro, que elas estão resgatando mais pessoas do que o grupo político oposto a ela. Porque o meu partido, o meu grupo fez mais que aquele. Porque essas pessoas não acreditam em ajudar de verdade, quem acredita somos nós. A família de Deus não está preocupada em quem está ajudando mais. Não está preocupada se o grupo tal está ajudando em tal coisa e a gente ainda não consegue fazer isso. Principalmente quando nós falamos sobre essas tragédias, sobre pessoas que estão em risco de vida, o papel de nós como família de Deus, e nós temos membros da nossa família de Deus lá, é ajudar. Ponto final. Eu só consigo ajudar com um fardinho de água, um daqueles galãozinhos de 5 litros. Você faz o seu papel como família de Deus. Deus, ele
multiplica isso. Ele aumenta a sua bondade, ele aumenta a sua generosidade. Se você só consegue ajudar as pessoas que estão perto de você, conversando com elas durante a semana no WhatsApp, glória a Deus por isso. Porque as pessoas, nós não temos facilidade em nos abrir. Mas para muitos, a casa é um ambiente hostil. O trabalho é intimidador, a faculdade é terrível, a escola é um ambiente que você não se sente à vontade. O único momento que você tem à vontade, o único momento que alguns de nós temos à vontade, é aqui. É no culto, conversando com os nossos amigos, é no PGM, porque todos os outros ambientes da nossa vida estão um caos. Mas aqui dentro, aqui com a família de Deus, nós encontramos um vislumbre, uma luz no fim do túnel, algo que traz de volta essa vontade de viver. Então, se você só consegue mandar mensagem no WhatsApp para as pessoas do seu PGM, faça isso. Se eu só consigo ajudar aqui na igreja uma vez por mês, porque nas outras eu não tenho como, eu não consigo, faça isso. Por menor que sejam os nossos atos, que seja só passar em algum lugar e pegar uma capa e uns livros, isso é a demonstração do caráter de Deus na nossa vida. Isso é ser família de Deus. É isso que nós precisamos fazer. E agora eu quero mostrar mais um personagem dessa história, o nosso último personagem da noite. E ele está lá no capítulo 1 dessa mesma carta. Então volta aí 1 ou 2 páginas, provavelmente uma página da sua Bíblia. A gente vai ler 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Na verdade, a gente vai ler a partir do 15. Do 15 até o 18. Então aqui é a introdução da carta, é o primeiro capítulo. Paulo está contando para Timóteo o que está acontecendo, e aí ele vai falar sobre a situação dele de novo. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, vai dizer assim: Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Esse homem, Onesíforo, ele aparece em 2 versículos da Bíblia. Ele aparece nesse e um que está no capítulo 3, que a gente não vai ler. Mas nos 2, Paulo cita ele rapidinho, igual aqui. Que Deus conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque ele me ajudou. Mas o que esse homem, o que esse herói anônimo da Bíblia fez, foi algo maravilhoso para o apóstolo Paulo. Paulo não cita à toa que as igrejas da Ásia o abandonaram. Onesíforo era da igreja de Éfeso, que fazia parte dessas igrejas da Ásia, que Paulo plantou, as igrejas estavam crescendo, mas elas abandonaram Paulo aqui. Mas Onesíforo decidiu fazer diferente. Ele estava lá em Éfeso. Éfeso é na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Então, se você tem uma noção assim do mapa mundi, pensa que Roma é lá na Itália, Éfeso é na Turquia, então tem uma distância legal aí, pouco mais de 1.000 quilômetros provavelmente. E esse homem decidiu que ele ia sair da onde ele estava, da casa dele, do conforto dele, da igreja dele, para ir atrás de Paulo, que estava lá em Roma. Esse, já falei sobre isso, era o momento de maior perseguição para os cristãos. Qual era o centro da perseguição? Roma. Onde que o imperador estava matando o cristão no Coliseu? Em Roma. Para onde que esse homem louco, se vocês me permitem dizer, está indo para ajudar a família de Deus? Para Roma. O amor que Onesíforo demonstra em favor de Paulo é maravilhoso. É algo inimaginável. É tão difícil de imaginar essa demonstração de amor, porque hoje não existe perto de nós, na nossa realidade, uma perseguição igual Paulo sofria. No mundo existe, os cristãos são muito perseguidos em lugares ainda no mundo, mas essa realidade é muito distante de nós. Mas Onesíforo não estava nem aí. Ele fez essa viagem, ele foi até Roma. Aqui Paulo era um preso que não tinha direito a nada. Então ele não podia falar para as pessoas onde ele estava. Onesíforo, quando chega a Roma, teve que procurar Paulo. Por isso que Paulo fala que procurou com persistência até me encontrar.
A prisão que Paulo estava aqui era uma masmorra que tinha mais ou menos 80 centímetros de altura. Então Paulo não conseguia ficar de pé. A maioria das pessoas que iam para essas masmorras saíam com lepra e provavelmente para a morte, igual foi o caso de Paulo. Mas Onesíforo não ligou para nada disso. Onesíforo falou: eu preciso ajudar esse homem de Deus que plantou a igreja na minha cidade, que fez tanto por nós, eu preciso ir atrás dele. Por que isso é tão relevante? Porque se você está vendo o exemplo de Onesíforo, eu vendo o exemplo de Onesíforo, se existe qualquer hesitação no nosso coração de fazer o mesmo que Onesíforo fez, então nós ainda não somos plenamente família de Deus. Então, o amor que Jesus Cristo derramou em nós e que espera que nós derramemos nas outras pessoas, ainda não é pleno no nosso coração. E aqui eu não estou falando de Paulo, que talvez pela sua fama, talvez por ser conhecido, você olhe e pense: mas Paulo está num patamar muito elevado, eu nunca vou ser como Paulo. Esse homem era um homem comum, um crente, um cristão, que não deveria ter tanto tempo assim de conversão, mas ele decidiu que ele faria o que era necessário para ajudar alguém que ajudou ele. Quando a gente olha, por exemplo, de Onesíforo, a gente vê o amor de Deus sendo manifesto. E existe uma frase muito maravilhosa de um teólogo que fala que a igreja local é a esperança do mundo. E de fato, para Paulo, Onesíforo foi a esperança. Será que nós temos sido esperança para alguém que está lá fora? Ou mais ainda, para alguém que está aqui dentro e precisa da nossa ajuda? Eu queria mostrar para vocês uma citação do N.T. Wright, que ele faz alguns comentários sobre as cartas de Paulo. Ele faz sobre o Novo Testamento inteiro, mas eu queria ler junto com vocês, queria que vocês prestassem atenção. Eu tirei esse trecho de um livro. Então, N.T. Wright vai afirmar o seguinte sobre Onesíforo: não se envergonhar pode soar como se ele, de vez em quando, simplesmente pensasse em Paulo com carinho. Mas Onesíforo não apenas pensou, como também agiu. Ele estava pronto a se associar a Paulo, procurar por ele e cuidar dele. Ele não estava com medo de se associar a um amigo e companheiro cuja reputação estava sendo encarada como subversiva. Paulo, nessa época aqui preso, estava sendo tratado pelas pessoas, porque ele era conhecido, como criminoso, porque Nero atribuiu a culpa do incêndio de Roma aos cristãos. E existe algo muito curioso aqui, um milagre que é pouco comentado, que esse incêndio, Roma tinha aproximadamente 14 bairros naquela época, era uma cidade gigantesca, tinha mais de 1 milhão de habitantes. E esse incêndio afetou 10 bairros desses 14 de Roma. Os 4 bairros que não foram afetados eram os bairros dos cristãos. Eram os bairros em que tinham os judeus refugiados que saíram de Jerusalém, eram os bairros em que a igreja mais crescia. E Nero vê aí uma oportunidade. Olha aí, se não queimou lá, foram eles que fizeram isso. E Paulo estava sendo tratado como um criminoso, como alguém que tinha feito um mal terrível para Roma, tinha destruído mais da metade da cidade. E Onesíforo não ligava. Ele estava no centro da perseguição cristã no mundo, ele estava se associando, ele estava ajudando um prisioneiro que seria morto, que estava sendo tratado como bandido, mas ele queria ajudar a família de Deus. Onesíforo podia ter mandado, talvez através de Timóteo, que podia estar em Éfeso nessa época, mantimentos. Leva lá para eles, leva lá para Paulo, leva lá para Lucas, que está com Paulo. Eles vão precisar. Ele ajudou. Mas o coração de Onesíforo estava tão cheio do amor de Deus, estava tão cheio dessa manifestação do caráter de quem Deus é, que ele não podia só ver alguém ajudando. Ele tinha que ir ajudar. E é isso que nós precisamos fazer. Não basta mandar uma doação para o Projeto Nova e falar assim: olha que trabalho maravilhoso que eles têm feito. Eles estão ajudando a família de Deus. Isso é lindo. Glória a Deus pela sua contribuição. Mas a manifestação plena do que é o amor de Deus, do que é ser família de Deus, é ir lá e ajudar. É fazer parecido com o que Onesíforo fez, é viver como Onesíforo viveu nesse caso, é agir como ele agiu. Talvez ele tenha errado na vida dele, provavelmente errou. Ele é citado em 2 versículos, a gente sabe muito pouco sobre a vida desse homem.
Mas essas atitudes, esses momentos, essa decisão de Onesíforo em ajudar Paulo, são o nosso norte para ver como a família de Deus age. Para ver como nós resolvemos os nossos problemas, sobre como nós devemos amar os nossos irmãos, sobre como quando alguém pede ajuda, é nosso dever ir, é nosso dever fazer, é nosso dever participar de qualquer coisa que a família de Deus precise. Talvez Paulo tenha ajudado muito Onesíforo. Paulo plantou a igreja em Éfeso, Timóteo estava lá nessa época. Paulo passou provavelmente mais de 3 anos nessa igreja e a igreja amava muito Paulo, mas a igreja tinha virado as costas para ele. E Onesíforo decidiu fazer diferente. Ele decidiu que as atitudes da parte da família de Deus que estava lá em Éfeso não estavam certas. Não era suficiente só agradecer pelo que Paulo fez e orar, esperar para que ele encontrasse redenção, para que ele pudesse ser solto. E é muito interessante, porque eu queria ler o último versículo com vocês que a gente vai ler. E ele está lá no finalzinho do capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 16. Quero ler isso aqui para mostrar o último conselho, a última coisa que a gente vai ver nessa noite, mas depois eu vou falar algo a mais que a gente vai precisar fazer. Então, 2 Timóteo 4, 16 vai dizer assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para seu reino celestial. A Ele a glória para todo sempre. Amém. Paulo, ele foi literalmente abandonado. Essa primeira defesa é como se fosse hoje em dia para nós uma primeira instância do tribunal, de um julgamento. Então, Paulo provavelmente chegou nesse tribunal feliz da vida. Cara, tem um monte de cristão aqui em Roma, tem um monte de gente que eu ajudei, que eu tenho certeza que vai me ajudar de volta. Eu posso ir para esse tribunal feliz da vida porque alguém vai testemunhar em meu favor. Ninguém apareceu. Nem Lucas, por algum motivo que a gente não sabe qual que é, mas nem Lucas, que é citado como estando com Paulo nesse momento, apareceu para ajudar ele. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Então, parafraseando porque aconteceria hoje, é como se alguém estivesse espalhando uma mentira a seu respeito aqui dentro e você convoca uma reunião, ou então o seu pastor, o seu líder convoca uma reunião e ele fala assim, beleza, vamos ouvir os dois lados da história. Fulano está falando que você fez isso, isso e isso, e o que você tem a dizer a seu respeito? E aí você, acusado, fala, eu não fiz isso, eu não fiz nada disso, isso é tudo mentira. E aí vem a pergunta, e quem são as suas testemunhas a seu favor? E ninguém aparece. Ninguém apareceu a seu favor. Seu PGM não apareceu lá. Se seus pais são aqui da igreja, os seus pais não apareceram lá. Ninguém, gente, ninguém. Você se sentiu completamente sozinho. E é assim que Paulo se sentiu. Todos me abandonaram. Mas ele fala disso em um versículo. O próximo é, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. É até constrangedor falar sobre o quanto Paulo acreditava em Deus, porque a minha fé, ela não é igual a desse homem. Ele não foi abandonado, traído uma vez. Isso aqui, pelo menos 3 relatos que ele poderia ter recebido ajuda e não recebeu aconteceram. Mas a fé dele permanece inabalável, de que o Senhor é o justificador, de que Deus vai entregar para ele a coroa da justiça, que ele vai poder viver uma vida plena em Cristo, ainda que ele seja morto. E tem 2 conselhos que, na verdade, vão virar 2 apelos para nós nessa noite. O primeiro deles é sobre como tem sido a sua contribuição para a família de Deus. Então, você tem sido como Onesíforo, glória a Deus pela sua vida. Você tem ajudado, você tem se empenhado. Se as pessoas te pedem socorro, você vai até elas. Glória a Deus por isso.
Mas talvez você esteja um pouco mais parecido com a igreja da Ásia, as igrejas da Ásia. Talvez você esteja mais parecido com Alexandre o Ferreiro, que pouco faz pela família de Deus. Que quando precisa de ajuda, quando alguém precisa de ajuda, você acha muito penoso ajudar. O pessoal lá do Nova precisa de ajuda, mas eu estou muito corrido. Minha rotina está muito corrida. O líder do PGM pediu para eu pregar essa semana, para eu fazer um momento da missão essa semana. Pediu para ser na minha casa o PGM, porque não tem outro lugar. Mas aqui em casa está bagunçado. Se a sua contribuição para a família de Deus tem sido mais parecida com essa, então essa noite é a noite de correção de rota. É a noite de nós olharmos para as pessoas que fizeram o que fizeram na Bíblia e pensar que nós precisamos ser mais parecidos com elas. Isso provavelmente vai ser desconfortável. Isso provavelmente vai te custar tempo, vai te custar dinheiro, vai te custar energia, vai te custar o seu tempo livre, mas pouco importa, com todo respeito. Pouco importa o quanto isso vai custar, porque a família de Deus, ela é muito mais importante do que o seu tempo livre. A família de Deus é muito mais importante do que sua zona de conforto. Se Cristo tivesse mais preocupado com a zona de conforto dele do que com te salvar, ele não tinha morrido na cruz. Mas se o amor de Deus é real na sua vida, se ele tem te transformado, se ele tem sido efetivo em quem você é, então através de você, o caráter de Deus precisa ser manifesto. E ele é manifesto dessa forma que nós vimos hoje. Ajudando quem precisa, prestando apoio, dando suporte. Porque aí sim nós seremos uma família de Deus. Aí sim nós faremos parte do que Deus tem feito nessa terra, manifestado o caráter dele, mostrado quem ele é para as pessoas. Mas também existe mais um conselho que vai virar um apelo nessa noite. Talvez você tenha problemas aqui dentro da família de Deus. Talvez pessoas te magoaram. Talvez você carrega uma mágoa que ninguém sabe por muito tempo, por muitos anos, e você não consegue liberar perdão. Ou então você sabe que errou com alguém, mas você também não tem a coragem de chegar para essa pessoa e pedir perdão. Essa noite também é a noite para isso. Nós falamos aqui que a reconciliação, ela faz parte de quem nós somos como família de Deus, como comunidade de fé. Então isso precisa fazer parte de nós. O seu coração precisa estar leve, de alguma forma, com o que aconteceu na sua vida. Se o seu líder de PGM te magoou e você nunca falou para ele que isso aconteceu, você só sumiu do PGM, hoje é a noite de ter essa conversa, hoje é a noite de pedir perdão, hoje é a noite de falar: meu líder, minha líder, isso aconteceu, eu estou muito magoado, eu não consigo mais ir no PGM porque eu me sinto traído. Hoje é a noite de falar sobre isso. Talvez alguém que você caminhava aqui te magoou profundamente com algum comentário, alguma frase, alguma brincadeira, e falaram para você que é pouca coisa. Você está chateado por isso é bobeira, só releva. Mas essa mágoa tomou conta do seu coração e isso tem afetado a maneira como você cultua a Deus aqui dentro. Então hoje é a noite de pedir perdão, hoje é uma noite de liberar perdão, porque a família de Deus, ela se manifesta quando nós buscamos reconciliação. Então nós vamos orar agora, e eu quero te convidar, se você acha que você precisa mudar de rota, se você acha que você precisa contribuir mais para a família de Deus, se você tem sido negligente com o suporte que você tem dado, a vir aqui, fazer uma oração, entregar os seus caminhos ao Senhor e pedir: Deus, eu posso e eu preciso fazer mais. Vem aqui à frente. Mas também, se você está magoado, ou sabe que alguém está magoado com você, então agora eu não te peço para vir aqui na frente. Eu clamo, eu suplico para que você venha aqui e libere perdão para as pessoas que te magoaram. Ou então que você venha aqui na frente e peça pelo amor de Deus, para que o Pai dê coragem ao seu coração, para que você possa conversar com a pessoa que te magoou.
O Espírito Santo, eu tenho a convicção de que ele é muito específico no que ele fala aos nossos corações, e eu tenho certeza que ele tem te incomodado sobre o que você pode fazer, sobre o que você deveria estar fazendo, sobre um episódio que te magoou, sobre alguém que você sabe que está magoado com você. Vem aqui na frente, vamos orar juntos, vamos colocar diante do Senhor aquilo que precisa ser feito. A família de Deus, ela precisa ser real nas nossas vidas. Ela não pode só ser algo que a gente lê e, uau, que lindo, eu queria que minha igreja fosse assim. Nós somos a igreja de Cristo, nós devemos fazer isso, nós devemos liberar perdão, nós devemos pedir perdão, nós devemos ajudar mais as pessoas. Vem aqui na frente, vamos orar juntos. Permita que o Espírito Santo mostre ao seu coração o que precisa ser corrigido, como as coisas precisam acontecer. Se existem lacunas de amor no seu coração, se você tem visto Deus como alguém distante porque a igreja não te ampara, o altar é para você colocar tudo isso diante de Deus. Paizinho, louvado seja o teu nome, Deus. Nós estamos aqui sabendo do nosso pecado, sabendo da nossa limitação, sabendo daquilo que nós não temos condições de fazer, ó Deus. Mas clamamos a Ti, ó Pai. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, libera nos nossos corações a vontade de ajudar, de contribuir com a família que o Senhor tem construído nessa terra. Coloca em nós o desejo de participar do que o Senhor tem feito na expansão do Teu reino. E mais dolorido e mais profundo talvez que isso, ó Deus. Ajuda os Teus filhos que estão aqui a liberarem perdão, a pedirem perdão, a manifestarem o caráter de Cristo na reconciliação que só vem pelo Senhor, ó Deus. Mas nós estamos aqui, ó Pai, servos que precisam do Senhor, ó Deus. Então vem sobre nós, ó Pai, faz a Tua vontade, nos ajuda, nos dá coragem, nos dá força para que nós possamos encontrar perdão, nos reconciliarmos, pedirmos perdão, sermos perdoados. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti. O Senhor tem derramado, o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, mas uma casa dividida não permanece de pé, ó Pai. É a Tua palavra que nos diz isso, ó Deus. Então nos ajuda a sermos um só corpo, uma só carne, um só espírito, para que nós sejamos verdadeiramente o corpo de Cristo, ó Deus. Para que nós possamos manifestar o caráter de Deus e as pessoas nos olhem e vejam, uau, esse lugar é diferente, essa comunidade se ama. Pai, nós precisamos disso, Deus, nós suplicamos por isso, ó Pai, para que o Teu poder seja manifesto através de nós precisamos estar em unidade, que nós sejamos verdadeiramente o corpo de Cristo, ó Deus. Vem sobre nós, ó Pai, vem sobre nós. Talvez nos mostre coisas que têm nos afetado, que nós esquecemos, mas que ainda machucam o nosso coração. Inseguranças, fruto de comentários, fruto de histórias mentirosas, que nós precisamos liberar, que nós precisamos pedir perdão, liberar perdão. Deus, faz isso nessa noite, ó Pai. Nos ajuda, Deus. Para que nós possamos ser juntos, ó Pai, família de Deus, corpo de Cristo, manifestar a Tua glória nessa terra, Deus. No nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, e é no Teu nome, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém.